CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Muito boa noite a todos vocês que estão nos assistindo agora. Hoje, véspera de Natal, todo mundo se preparando para a ceia. É um prazer estar com vocês. Estou falando ao vivo da Ilha de Paquetá, onde fica a sede da Casa Espírita da Ilha de Paquetá, conhecida carinhosamente como CEIP. Então, para darmos início à nossa reunião pública hoje, o aniversariante, porque o aniversariante nos dá presente para nós 364 dias no ano. É o Evangelho que ele nos presenteou com o Evangelho e utilizamos ele, ou deveríamos utilizá-lo 364 dias no ano, praticando, desenvolvendo todo esse trabalho maravilhoso que Jesus propôs para que fizéssemos aqui na Terra, né? Então hoje, como hoje é o aniversário dele, eu pergunto a vocês que vocês acham que Jesus gostaria de ganhar de presente de cada um de nós. Faça uma reflexão. Pense bem o que ele gostaria de ganhar da humanidade e o que ele gostaria de ganhar individualmente de mim, Selma, do Ricardo, da Kátia, de todos vocês que estão assistindo a live. O que Jesus gostaria realmente de ganhar de nós? Qual seria um presente mais bonito, mais valoroso que Jesus gostaria realmente de receber de nós? Jesus, esse nosso irmão superior, esse anjo que veio à Terra, que nos trouxe o Evangelho, que nos presenteia diariamente, e só não recebe o presente dele quem não quer. Bem, vamos ler a página, então, de abertura, para prepararmos o trabalho. Antes tem a música. Isso, a música da Nízia, não. Vamos primeiro para a leitura, então. A leitura do livro Fonte Viva se chama Natal, Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. É o capítulo 180 do livro Vinha de Luz, psicografado por Emmanuel. Ele diz o seguinte: as legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz, nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível daquele inolvidável momento em diante a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo
converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmãos, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob esplendores de um novo dia. Essa é a mensagem lindíssima que Emmanuel deixa para nós nessa noite de Natal. Você que está sozinho em casa, se dê um abraço. Se dê um abraço, isso. Bata nas suas costas mesmo, porque você não está sozinho, você não está desamparado. Você tem um irmão invisível aos seus olhos, mas presente em sua vida. É o seu protetor, seu anjo da guarda, seu mentor espiritual, chame-o como quiser. Ele está com você desde o dia em que você nasceu e vai te acompanhar até o último dia da sua existência. E ele está com você. E ele vai passar esse Natal com você. Mais que isso, Jesus, o governador desse planeta, não nos desampara e ele está conosco o tempo inteiro. Então não há o que temer, mas sim o que confiar. Vamos entregar nossas vidas e os nossos corações à mão de Jesus, nas mãos amorosas do Rabi, nas mãos amorosas do Mestre, que tanto ama essa humanidade. Confie nesse amor. Não duvide nunca. Hoje é o aniversário dele. Hoje é o aniversário dele, vamos dar um presente para ele em nossas preces, abrindo os nossos corações. Com o Eduardo, nosso querido Eduardo, Jesus, esse é o nosso presente maior que ganhamos todos os dias em nossas vidas. Vou chamar agora o Ricardo para que ele dê continuidade à nossa reunião pública. Ok, Selma. Primeiro, eu quero te desejar um Feliz Natal para você. Muito obrigada. Para o Raj. Então, um beijo no Raj, bem apertado, que foi o que eu mandei. Muito obrigada. A Rosângela também, seus filhos. Daqui a pouco, a cadeira dela já está aqui. Ó. Daqui a pouco ela vai estar presente com a gente. Tá? Então, para o seu pai, para todos os seus queridos aí, tá? Realmente, Natal Obrigada. Não é só hoje, né? Natal é todo dia é dia de Natal, né? Então, isso. Fica com Deus, Selma. Eu te desejo também um Feliz Natal e a todos vocês também que estão nos assistindo, um Feliz Natal da CEIP, Casa Espírita da Ilha de Paquetá, com muito amor e muito carinho do Ricardo e meu, para todos vocês que fazem parte dessa família linda que é a CEIP. Muita paz para todo mundo. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço, Selma, você ter podido fazer essa abertura para a gente. Eu que agradeço mesmo. Fica com Deus, Selma. Querendo voltar no final, se tiver um tempinho, fique à vontade, tá? Tá bom. Nós temos se der tempo, eu volto sim. Temos vários vídeos, temos um vídeo, inclusive, surpreendente, que ninguém está esperando, e temos muita coisa interessante para o final. Tá bom. Vamos lá, tchau.
Bem, como é de costume, né? Nós temos a nossa música. Então, a Nísia deixou gravada para a gente carinhosamente uma música de John Lennon. Vamos ouvir a música da Nísia e logo em seguida a palestra do Eduardo. De John Lennon, então é Natal.
todos tenhamos um Natal muito alegre, muito amor, sem abraços. A gente, no momento, não podemos nos abraçar, não podemos nos beijar, mas fica o amor, né? Um amor, aquele amor fraternal e aquele abraço assim virtual, um abraço virtual, tá? Que todos recebam o meu abraço e muito obrigado, e que para o ano, se Deus quiser, o Natal possa ser bem abraçado e muito mais feliz. Uma boa noite, bom Natal para todos. Nízia, muito obrigado, Nízia. Emocionante essa música, essa versão, né, do John Lennon. Muito obrigado. Um Feliz Natal para você também, para o Luiz, para o teu filho, enfim, para todos os seus, Nízias. Foi realmente muito bacana. Eu te agradeço de coração você me apoiar nessas minhas, como você fala, nessas minhas loucuras, e que nós vamos acabar indo para Juliano Moreira, né? Eu vou levar você e vou levar a Selma junto, porque vocês duas acabam apoiando essas minhas ideias e eu vou levando e a minha imaginação é fértil. Então, muito obrigado mesmo a Selma, muito obrigado a Nízia. E agora nós vamos ao estudo, né? A parte séria do nosso querido Eduardo, que também me dá todo o apoio, né? Me auxilia, me ajuda muito. O Eduardo, no estudo do Livro dos Espíritos, às quarta-feira, o Eduardo está sempre me supervisionando, me ajudando a dividir as questões, sempre me dá um apoio de bastidores muito legal, tá? Então, eu vou soltar o play aqui, vocês aguardam um minutinho. Acabando a palestra do Eduardo, vocês continuam, que nós temos mais alguns vídeos e algumas pessoas vão subir ao vivo para deixar uma mensagem, tá? O Ismael já confirmou, a Kátia já está aqui embaixo, já disse que ela falou comigo, eu não escutei, mas eu estava um pouco envolvido com a Selma, que estava trocando de posição, que estava com problema na internet na casa dela. Então, a Kátia e outras pessoas que vão subir, mas nós temos vídeos. Então, vamos assistir a palestra do Eduardo e logo em seguida vamos continuar com a nossa comemoração, nossa confraternização. Regina Tavares, eu estou te esperando, tá? Aqui em cima, estou te esperando aqui em cima, Regina. Não é no chat só, não. Um beijo no teu coração. Um minutinho que eu vou soltar o play aqui, só um minuto. Boa noite. Uma enorme alegria que nós aqui estamos nos reunindo nessa noite de Natal para mais um estudo, para mais algumas reflexões. E a gente pensou na noite de hoje em trabalhar o tema Jesus, o melhor presente de Natal. Eu vou pedir para o Ricardo botar a apresentação na tela, por favor. Isso. Então, nós vamos trabalhar sobre Jesus, o melhor presente de Natal, para a gente poder ter uma série de reflexões, obviamente, a respeito dessa nossa situação de pensar um pouco em Jesus, né? Porque a gente tem visto no decorrer do tempo que muitas das vezes as pessoas acabam fazendo o Natal pensando mais no presente, pensando na ceia, pensando nas outras coisas, e acabamos nos esquecendo do principal do dia, que é justamente lembrar do nosso querido Mestre Jesus. Por isso até colocamos essa imagem aí, né, para poder a gente associar a imagem à ilha de Paquetá, como se tivesse Jesus chegando em Paquetá, né, caminhando aí, né, não precisa nem de barca, né, porque, afinal de contas, ele, como dizia dentro do Evangelho, ele andava sobre as águas, então tudo fica muito fácil. Quando a gente fala a respeito de Natal, né, Natal a gente pensa, né, de maneira muito clara, em primeira visão, né, para poder entender essas questões da palavra Natal, né, até de questão de dicionário, né, é relativa a nascimento. Né? E aí, para a gente precisa pensar, né, o Natal, onde ocorreu o nascimento, né, a cidade de nascimento de Jesus, né, o dia do nascimento, no caso, usa-se letra minúscula, né, para o nascimento, dia do nascimento aqui com letra minúscula, e também pode ser utilizado especificamente no caso de nascimento com letra maiúscula, né, quando a gente
utiliza o dia do nascimento de Jesus, no caso, do nascimento do Cristo. Aqui, no caso, a gente coloca 25 de dezembro, e, claro, né, a gente tem o grande desafio nosso, vamos dizer assim, desafio nosso de cada dia, pensar em Jesus ou pensar em Papai Noel, né? Pensar em... Outro dia eu estava vendo aqui, entrando na internet, tudo que a gente vê a respeito de Natal, tudo se fala, por incrível que pareça, são cores vermelho, né? Essa cor vermelha, tudo muito colorido, e Papai Noel, rena, neve, uma realidade, diga-se de passagem, que não tem nada a ver com o nosso país, nada a ver conosco, né? Absolutamente nada a ver conosco. Então, a gente precisa realmente separar um pouco essa ideia do nosso dia a dia e pensar onde ocorreu o nascimento de Jesus, como foi, em que dia. Para a gente poder pensar a respeito disso, nós estamos lembrando que no livro Paulo e Estevão, na página 292, aqui estou usando essa edição aqui, né, porque, logicamente, dependendo da edição, pode sair numa página ou sair na outra. Mas o texto está aqui, hoje em dia é fácil, a gente encontra o código até na internet, é fácil a gente achar esse diálogo. Paulo chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Lamentou não poder ir a Éfeso, onde estava Maria, incumbindo, no caso Lucas, desse trabalho, que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. O médico amigo, Lucas, satisfez-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do Mestre, rico de luzes e esperanças divinas. Aqui, precisamos lembrar, nós estamos falando a respeito da visão estratégica, a respeito da largueza de visão que tinha Paulo de Tarso. Por conta dele, a gente tem a existência dos evangelhos, a gente tem todos os registros, porque naquela época o que se tinha eram as chamadas, as anotações de Mateus Levi, né? E hoje em dia a gente já tem, graças a Deus, a gente tem aí os evangelhos, os 3 evangelistas, né? Mateus, Marcos e Lucas, com os evangelhos sinóticos, que são síntese da vida de Jesus, e o evangelista João, que traz o sentimento, né, das questões que Jesus abraça no decorrer do seu mandato. Dentro do Evangelho de Lucas, a gente vê assim: e sucedeu que, naqueles dias, expediu-se um decreto de César Augusto para que toda a terra habitada se registrasse. Trata-se do Império Romano. Aqui dentro dessa imagem, nós buscamos trazer uma imagem, né, do Império Romano, aquela época, né, com todas aqui circundando toda o mar Mediterrâneo, né? Então, o que ele queria saber é quantas pessoas tinham dentro desse Império Romano. Como é que era feito esse tipo de censo? Como eram esses censos? A pessoa ia para a cidade em que nasceu, né, e dentro da cidade em que nasceu era coletado, então, dentro da localidade onde a pessoa nasceu, com a sua família, com as pessoas que fizessem parte da sua família, eram, então, coletadas as informações, né, do censo, fazendo um registro de quantos habitantes existiam naquela localidade, naquele momento. E, então, dentro do registro de Lucas, capítulo 2, versículos 3 a 5, continua o assunto dizendo assim: e todos iam registrar-se, cada um na sua própria cidade, e José também subiu, aqui esse subiu, eu frisei, de Nazaré, da Galileia, e aqui assim a gente mostra no mapa, né, da Palestina, onde se situa a Galileia, onde se situa Nazaré, essa bola vermelha que está aqui, né, indo em direção a Jerusalém e, posteriormente, indo em direção a Belém, na Judéia, né, que está aqui embaixo, né, sublinhado, esse penúltimo sublinhado, o último sublinhado é Judéia, penúltimo sublinhado Belém, e o terceiro sublinhado aqui de baixo para cima é Jerusalém. Essa bola vermelha aqui é Belém, essa bola aqui é Jerusalém. Assim como Jerusalém, Belém está acima de um monte. Então, só para a gente poder localizar, e por isso a expressão José subiu de Nazaré da Galileia, onde ele estava aqui mais na parte baixa, né? E aí ele caminha aqui pelo deserto, e depois ele sobe essa série de montículos, série de montes, para poder chegar até a localidade de Belém. Então ele sobe de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, que se chama Belém, na Judéia,
por ser da casa e da pátria de Davi, a fim de registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, dessa forma, a gente tem aqui o registro, né, dentro do próprio Evangelho de Lucas, a gente tem o registro dessa caminhada. Qual o caminho que Jesus, no caso, né, José, né, Jesus na barriga de Maria, né, José, né, cumpriu para poder chegar e participar desse censo. E aí, a gente tem aquelas reflexões que não custa nada a gente falar, mas, obviamente, aqui assim a gente não vai estar muito preocupado com isso, não, tá? É só a questão histórica, mas para a gente não deixar de abordar, porque isso é uma coisa que às vezes a gente trata no assunto e algumas pessoas têm feito perguntas a respeito. Então, a gente poder lembrar que, apesar da contagem dos anos ser feita a partir do nascimento de Jesus, a gente precisa lembrar que, por exemplo, o companheiro, né, que era o governador da Judéia na época do nascimento de Jesus, né, Herodes, o Grande, desencarnou em 4 a.C. Os historiadores levantam isso. Então, isso já consegue demonstrar de maneira muito clara que parece que existe um erro nessa contagem, tá? Ao invés de Jesus ter nascido no ano, teoricamente, ano 1, ele ter nascido 4 anos antes. Porém, quando a gente faz o levantamento do censo do Império Romano, né, do censo do Império Romano, esse erro vai para 8 a.C. Quando se faz o levantamento histórico do censo judeu, vai para 7 a.C. Dizem alguns companheiros que essas contas caminham entre 4, 5, 6, 7, 8 a.C., né? Porque depende do registro histórico, depende do historiador, né? É muito, realmente muito difícil. Ainda tinha a questão também da estrela, né? Do registro da estrela, né? dos companheiros lá que estavam juntos, aquela estrela que foi vista no céu. Ou seja, isso tudo aí são aparições de planetas, são aparições de estrelas específicas que são vistas em determinada época do ano, em determinada, não é o tempo todo, né? Então a gente sabe que esses fenômenos atmosféricos, esses fenômenos da natureza, todas essas coisas a gente sabe que são fáceis de serem previstos, mas, de qualquer forma, o que vale para a gente, né, é que é feito uma série de estudos, né, são feitos muitos estudos e que dão uma certa imprecisão no que diz respeito a essa informação do nascimento de Jesus. Ainda teria mais um outro questão, né, no que diz respeito à época do nascimento. E aí a gente vai novamente a Lucas, capítulo 6, capítulo 2, versículos 6 a 7, e vê o seguinte: enquanto estavam lá, completaram-se os dias para o parto. E ela, lógico, Maria, deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o, deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. Ora, né, quando se fazia essa questão do censo, né, precisa se lembrar que o censo, muita gente se deslocava, né, não tinha hotel, né, não tinha, assim, pequenas hospedagens. E aí, por conta dessa grande quantidade de pessoas indo na direção das localidades para poder participar do censo, não tinha onde se habitar, não tinha onde morar, não tinha onde eles ficarem, e aí eles foram obrigados, né, ou até por opção, eles vão para a encosta de um morro, vão para um canto, assim, onde ficam reunidos os animais. As imagens são imagens lúdicas, né? Imaginar que, por exemplo, né, vai ter uma construção toda bonitinha, que vai ter muita madeira para poder cercar os animais. Isso tudo é uma maneira lúdica de tratar o assunto, né? Naquela época não tinha toda excesso de madeira, facilidade das coisas. Nós estamos falando aqui de uma época em que era a época do não tinha, tá? Essa que é a grande realidade. Então, esses presépios, essas construções, né, essa próxima imagem, por exemplo, aqui, ela é muito interessante, né, porque ela consegue mostrar para a gente de uma ideia melhor, um pouquinho melhor, né, do que seria a questão dessa questão da estrebaria, né, uma encosta, né, uma encosta como se fosse uma montanha, aí tem aquela entrada, uma pequena entradinha, como se fosse uma pequena caverna, né, e aí nesse lugar é onde as pessoas se reuniam, onde aproveitavam e deixavam os animais reservados, né, protegiam os animais
da questão do tempo. Lembrar, então, Belém, vamos lembrar de José, vamos lembrar que o censo normalmente era realizado em agosto, o que tem mais sentido com essa informação enrolada em panos, em pastores no campo, essas coisas todas, né? Por que isso? Porque quando você chega no mapa mundial, e aqui é o mapa mundi, tá? Isso aqui é o mapa do nosso mundo. Quando você pega essa linha aqui, essa linha horizontal grande aqui é a linha do Equador. Quando você pega a distância da linha do Equador até Jerusalém, a gente descobre que Jerusalém está na latitude 31 graus e 47 minutos, em direção ao norte. O equivalente a Jerusalém no Brasil é Bagé, lá quase no final do Rio Grande do Sul, tá? Que é 31 graus e 32 minutos, em direção ao sul. Então, a gente pode perfeitamente, até por uma questão de comparação, a gente não precisa entrar com a informação ainda de Jerusalém. A gente já tem, hoje em dia, as informações de Jerusalém e de Belém. Até de Belém a gente tem. Né? Eu me lembro na hora que eu procurei atualmente, né, essa palestra aqui, eu já montei ela há alguns anos. Naquele tempo não tinha essa informação, e aí eu comparei com a informação de Rio Grande do Sul. E fiquei imaginando assim que a temperatura na época do inverno, né, se o nascimento de Jesus tivesse se dado realmente em 25 de dezembro, eu comparei e fiquei imaginando que naquela região, no sul, lá, a temperatura, né, na região lá do Uruguai, na região do sul do Brasil, aqui no finalzinho, aqui o Arroio Chuí. Então, se você comparar essas temperaturas, né, você vai ver que a temperatura beira zero, tá? E se você vai para Jerusalém, se você vai para Belém, as informações que a gente recebe, e aí eu estava falando para vocês que hoje a gente já tem vídeo na internet com reportagens ao vivo de Belém. E aí a reportagem ao vivo registrando 1 grau de temperatura, 1 grau, tá? Então imagina que um neném acabou de nascer, uma mulher, uma mãe acabou de dar à luz, está numa estrebaria, né? Está num lugar quase que ao tempo, né? Quase que ao relento, e aí dentro dessa situação dá à luz a uma criança e aí vai só enrolar em paninho? Não vai enrolar em paninho para 1 grau de temperatura, né? Não tem condição de ser um paninho, né? Então, por que pastores no campo, como a gente leu agora há pouco, também não tem condição, né? Então, esse tipo de descrição é uma descrição que tem a ver e que tem mais sentido, né, dentro da questão de a gente conseguir entender que foi em outra época. Agora, qual foi a outra época? Também não nos importa saber. É só a gente conseguir lembrar, né, que esse tipo de abordagem, né, ligar o nascimento de Jesus com 25 de dezembro, tem outros objetivos, que são objetivos comerciais, são objetivos religiosos que a igreja fez, né, para poder fazer alguns ajustes nos calendários. Outra coisa também muito interessante da gente pensar é nessa questão de como redigir o assunto, né? A primeira maneira que a gente encontra é Anno Domini, né? Ou Anno Domini, não sei como é que se fala, né? Não importa muito para a gente, que dentro do latim Anno Domini significa ano do Senhor, e se escreve AD. Então é para a gente poder saber que nós estamos em 2020 AD, estaremos entrando em 2021 AD, Anno Domini. Mas também existe uma segunda anotação, que é colocar antes de Cristo ou depois de Cristo, antes da era cristã ou depois da era cristã. Quando você pensa dessa maneira, o A com a letra minúscula, D com a letra minúscula, C com a letra maiúscula. Dessa maneira que é a anotação para os tempos que são posteriores ao nascimento do Cristo e anteriores ao nascimento do Cristo. Não existe ano zero. Existe um antes de Cristo e um depois de Cristo. O zero, né, o zero é o nascimento de Jesus, tá? Não existe ano zero, muito importante entender isso. Por isso, até que a contagem dos séculos se funciona, né, de 1 até 100. Aí depois, por isso que tinha aquele erro na época do milênio, né, quando teve aquela virada do milênio, o pessoal, vai virar o milênio no ano 2000. Não é no ano 2000 que vira o milênio. Por quê? Porque o século XX começou em 1901 e ele termina no ano 2000. Aí depois o século XXI, que é o que nós nos encontramos, começa em 2001 e vai terminar em 2100. Então, essa que é assim que são feitas as contagens. Uma outra maneira também, quando se não quer utilizar informação mais ligada à religião,
Isso aqui é uma coisa muito utilizada também, né, assim, no que diz respeito à parte científica, né, tecnicamente falando. Também se usa muito a questão de dizer que é antes da Era Comum ou depois da Era Comum, que é na Era Comum. Tá? Então, são formas da gente escrever só para a gente poder informar as pessoas a respeito de toda essa situação. De qualquer forma, lembrar que esse dia que se comemora o nascimento do Cristo, né, de 25 de dezembro, é uma adaptação à festa. Né? E aí nós trouxemos também 3 tipos de abordagem para a questão da festa. A primeira delas, a festa do Sol, do Deus Sol, para os romanos. Uma segunda maneira também de ver, que a gente encontra dentro da história, seria, ao invés de Deus Sol, teria nomenclatura, daria nome a esse Deus, Deus Mitra, que era Deus da luz, né? E também lembrar da associação ao solstício de inverno no hemisfério norte. Então, são 3 maneiras que a chegada do inverno no hemisfério norte. Então, são 3 maneiras da gente abordar essa situação. De qualquer forma, né? De qualquer forma, para nós, resta a necessidade da gente trazer o evangelho para dentro da nossa vida, trazer o evangelho para dentro do nosso coração. Para a gente poder trazer o evangelho para dentro do nosso coração, para a gente poder pensar em Natal de uma maneira mais real, mais realista, nós trouxemos uma série de imagens que a gente retirou também da internet, dando uma ideia de alguns aspectos, né, aspectos de vida das pessoas dentro do nosso planeta. E aí, por isso, nós trouxemos, por exemplo, uma imagem de uma família média na Alemanha, tá? Que gasta em torno de R$850 para se alimentar. Essa é o conjunto dos alimentos de uma família média na Alemanha por semana, R$850 por semana. Tá? Aqui no caso também não importa muito cotação de dólar, tá? O que importa aqui é cotação de dólar, cotação de euro, nós não estamos preocupados com isso. Nós pegamos aqui num determinado período do tempo, isso aqui não precisa nem ser uma coisa hiperatualizada, tá? O que interessa é a gente conseguir ver as nuances, as diferenças das situações entre as pessoas, entre as famílias. Isso aqui importa para a gente. Então, uma família média americana, Alemanha, R$850 por semana. Aí fomos, então, para pegar nos Estados Unidos. Né? Dentro dos Estados Unidos, a informação R$580 por semana. Já vem uma outra qualidade de alimentos sendo aplicados. Uma outra família na Itália, já R$440 por semana. Aí a gente pega uma outra família no México, R$320 por semana. Não sei se vocês, né, a imagem está indo rápido. Depois, se vocês necessitarem, tem como ver, retornar no vídeo e ver com calma aí, vocês vão ver que a diferença é grande, né, até na qualidade dos alimentos, tá? A Polônia, R$257 por semana, o pessoal está todo mundo rindo, tá? No Egito, R$117 por semana, os alimentos vão mudando em quantidade e em qualidade. Né? No Equador, já cai para R$53,50 por semana. No Butão, R$8,55 por semana. Olha a quantidade de pessoas, a quantidade de alimentos, muito menor a quantidade de alimentos. Tá? E a gente chega, aqui assim está errado, aqui assim, na nomenclatura está escrito Alemanha, mas isso aqui é Chad, tá? No Chad, R$2,09 por semana. Não tem mais do que rir, tá? Não tem mais do que rir. O que a gente precisa lembrar? Precisa lembrar que Jesus ensina para a gente: os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Isso aqui está a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, para poder chamar a nossa atenção, para poder abrir o nosso olhar de acordo com a realidade da nossa vida. Mostrando para a gente que muitas das vezes, e não é à toa que eu trago essa imagem em muitos estudos nossos, para poder lembrar para a gente que quando a gente encontra dentro da história, né, na história do cristianismo, a gente encontra aquela passagem do cego do Jericó, né, o cego dizendo: ó Senhor, tende pena de mim, ajudai-me, filho de Davi, para poder
a gente poder associar essa situação aqui assim, que o cego de Jericó muitas das vezes somos nós. E aí nós fizemos essa reflexão de que forma? Fazendo a gente pensar assim, será que é necessário a gente ir até o Chad para a gente poder ver pessoas que vivem por muito pouco por semana? Será que é preciso ir ao Chad? A gente vê que não é assim, né? Na realidade, a gente precisa se ajudar. A gente precisa entender que Natal é para a gente lembrar do Cristo, Natal é para a gente lembrar de Jesus. A gente sabe, por exemplo, né, porque conhecemos a Casa Espírita Ilha de Paquetá, é um exemplo nesse aspecto. Muitos trabalhadores da casa, a gente tem vários companheiros que fazem esse trabalho, que tem tido no decorrer dos anos, no decorrer do tempo, uma enorme atenção a essa questão dos trabalhos, né, de assistência, nos trabalhos de se preocupar em ir à rua, né? Nós temos aquele trabalho, né, do companheiro aí que, não vamos citar nomes, não vamos ficar citando nomes, mas trabalho que semanalmente vão às ruas para poder amparar as pessoas nas ruas, né? A própria questão de cestas de alimentação, que os centros espíritas se preocupam tremendamente. Ou seja, a gente poder saber que existe um trabalho, existe alguma coisa sendo feita. Aqui, assim, eu lembrei de uma história, né, em que o garotinho chega para o pai e estão comendo tangerina, e aí o garotinho chega para o pai e fala para o pai assim, pai, começa o começo, né? O que é o começo? É que ele tinha dificuldade de tirar o início da casca da tangerina para depois poder descascar a tangerina. Eu fiz uma associação disso justamente à nossa situação, que quando nós vamos na direção de ajudar as pessoas, uma das coisas mais difíceis que existem é justamente essa questão da gente começar a ajudar. Tá? Então, que a gente possa utilizar, se valer dessas épocas, se valer desse período, para poder a gente tentar ajudar os nossos irmãos em humanidade sempre que for possível. A gente tem também algumas imagens que a gente trouxe. Lembrar da vertente do cristianismo, que é uma vertente consoladora. Também muito importante para a gente poder trabalhar, muito importante para a gente poder lembrar. Jesus trabalha pesadamente e ilustra, né, de maneira muito clara a necessidade de nós trabalharmos a nossa fé. Que fé que ele está falando? Ele está falando de uma fé normal? É disso que ele está falando? Não, ele não está falando de uma fé normal. Ele está falando, não é na fé do acreditar. Ele está falando da mesma maneira como ele ensinou, né? E a gente lembra como se faz, por exemplo, orientações, né, para os palestrantes, que às vezes a orientação é assim, tenta falar bastante no início a respeito de um determinado conteúdo, no meio você fala o conteúdo e no final, no fechamento, você repete esse conteúdo. Para quê? Para a gente poder ter um embasamento, o desenvolvimento e o fechamento da ideia central. A nossa ideia central é o Jesus, é o Natal com Jesus, é o Natal com os ensinamentos de Jesus. Jesus, quando começa o Evangelho, o primeiro milagre que acontece dentro do Evangelho, o primeiro grande milagre que aconteceu dentro da história de Jesus, a gente lembra perfeitamente disso, é o registro das bodas de Caná, onde a gente vê, nas bodas de Caná, a gente vê aquele registro maravilhoso em que Maria chega para os servos e diz assim, fazei tudo que ele vos mandar. Isso é uma coisa espetacular para a gente prestar atenção, porque fazei tudo que ele, Jesus, nos mandar, nós somos os servos, nós todos, a humanidade terrestre, somos os servos, ele é o governador do nosso planeta, e aí Maria está dizendo para a gente que a gente precisa fazer os mandamentos, seguir os mandamentos que Jesus traz, seguir os ensinos que Jesus traz. É isso que a gente precisa fazer. E aí a gente consegue perceber isso, porque quando ele está aqui ensinando a respeito dessa fé, ele está aqui ensinando a respeito da necessidade da fidelidade às leis de Deus, da fidelidade às leis morais, a fidelidade aos ensinos que ele, Jesus, trouxe para a gente, que foram registrados dentro do Evangelho. Vencendo as
os problemas das dificuldades do mar, vencendo as dificuldades do tempo, as tempestades do dia a dia, vencendo toda e qualquer dificuldade que a gente possa encontrar no nosso dia a dia. Mais do que isso, que a gente possa não julgar os nossos semelhantes. Não julgar e muito menos condená-los. Da mesma maneira, como dito na passagem da mulher adúltera, aquele que estivesse sem pecado que atire a primeira pedra. Lembramos da passagem de Jesus curando os cegos, curando os necessitados. Então, que nós possamos, através da nossa atitude, da nossa maneira de falar, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de reagir, que a gente possa se acostumar a ensinar e passar para os nossos irmãos, né, essa questão visual, a questão, né, de enxergar, que todos possam enxergar por intermédio do nosso comportamento. Tá? Nós sejamos luz no caminho dos nossos irmãos. Lembrar, por exemplo, que Jesus disse em determinado momento: venham instruir e consolar os pobres deserdados. Então, nós precisamos nos acostumar a ajudar aqueles que sofrem em todos os aspectos. Não apenas no aspecto financeiro, mas também no aspecto emocional, né, no aspecto psicológico, em todos os aspectos espirituais que a gente encontrar nas nossas caminhadas, dando a cada uma das pessoas uma maior tranquilidade para poder prosseguir, né, no seu dia a dia. Nós estamos vivendo tempos de pandemia, nós estamos vivendo tempos de enorme dificuldade em todos os aspectos que a gente possa imaginar, e a gente precisa lembrar que, mesmo nessas épocas, ou talvez até, melhor dizendo, principalmente nessa época, a gente precisa passar uma mensagem de carinho, uma mensagem de equilíbrio, uma mensagem de consolação para os nossos irmãos. Ao invés de mandar mensagem de terrorismo, mandar sempre mensagens positivas. Usar a internet, usar Instagram, usar Facebook, usar o WhatsApp, para mandar coisas extremamente positivas. Eu, por exemplo, reputo como extremamente feliz, né, a atividade que o nosso companheiro Ricardo faz. Dia a dia, atualmente, ele está mandando o livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, com Divaldo Pereira Franco. Todo dia de manhã, uma mensagem de instrução, uma mensagem para levantar a pessoa, para a pessoa poder continuar a sua vida de uma maneira o mais positiva possível. Isso é muito importante para cada um de nós. Ao invés de vibrar a negatividade para o planeta, vibrar a positividade, vibrar a construção, vibrar a reconstrução de dias melhores, que é assim que a gente consegue mostrar para que serve a nossa doutrina espírita. E aí a gente fica pensando, né? E nós? Como tem sido normalmente o nosso Natal? Né? Porque também, ao mesmo tempo, nós não vamos querer imaginar, e nem vamos imaginar, que nossos irmãos simplesmente, nós não vamos mais nos reunir, ninguém vai comprar presente para ninguém, né? Não estamos falando disso também não, pelo amor de Deus, tá? A gente tem que poder entender como é que é o nosso foco. A gente tem que conseguir entender quem é o verdadeiro aniversariante. É isso que a gente precisa pensar, tá? Porque às vezes a gente não consegue entender isso e aí acaba sendo uma tortura para as nossas almas. Acaba produzindo e agindo de maneira fora do foco. Então é isso que a gente precisa lembrar, para a gente poder lembrar quem é o foco. O foco é Jesus. Ele é que é o foco. O foco são os ensinos de Jesus. Esse é que é o foco. Então, quando a gente vem, por exemplo, pensando, né, no que ele ensina para a gente, em determinado momento ele diz para a gente: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então a gente percebe que muitos paradigmas que nós utilizamos são paradigmas equivocados. Essa passagem é uma passagem que é a palavra de João, de Jesus, que está dentro do Evangelho de João, capítulo 14, 27. E aí, o que a gente vê dentro do nosso mundo? A gente vê dentro do nosso mundo que muita gente acha que paz, que é a paz do mundo, ela não consegue enxergar que essa paz do mundo está muito mais associada à preguiça do que propriamente a qualquer outra coisa. Não vamos entrar no esquema da preguiça. Ano novo, vida nova, novas oportunidades de trabalho, novas oportunidades para que a gente possa lembrar, para a gente possa entender que a paz que importa para cada um de nós
é a paz do espírito, é a paz que leva as pessoas ao serviço renovador. É a paz que leva as pessoas a se auxiliarem, a trocarem energias. Tá? Essa imagem aqui, assim, uma imagem muito interessante, porque muitas das vezes a gente, olhando assim num primeiro momento, a gente fica pensando que esse está ajudando a esse. Mas a gente precisa lembrar muitas das vezes que aquele que veio depois é o que vai dar as mãos, que vai dar a mão e que vai guiar aquele que veio antes. Tá? A gente precisa entender essa situação para a gente poder lembrar, né, que, às vezes, em determinadas épocas das nossas vidas, nós cuidamos dos nossos filhos. Né? Nós temos companheiros que vivem isso, ou já viveram isso de maneira muito precisa e ainda estão vivendo. Então, às vezes, a pessoa, né, nossos pais cuidam de nós. Aí o tempo passa, nós cuidamos de nossos pais. Nossos irmãos cuidam de nós. O tempo passa, às vezes, nós que temos que cuidar dos nossos irmãos. O que importa é construir a paz de espírito, a consciência limpa, através de um serviço, através de um trabalho de amor e de caridade com todos aqueles que necessitarem, em todos os momentos de nossas vidas, não importando a situação que eles estejam vivendo. Ajudar, amar, amparar, todos esses códigos maravilhosos que Jesus ensina para cada um de nós. E aí nós lembramos dessa imagem, isso aqui eu recebi ontem, essa imagem, Clara de Assis e Francisco de Assis, exemplos de comportamento, de amor e caridade. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Para a gente poder lembrar que nós temos a obrigação, né? E essa imagem é muito rica porque ela mostra vários aspectos do nosso dia a dia. Mostra o sol como metáfora de Jesus, para a gente poder lembrar ele dizendo para a gente, eu sou a luz do mundo, aquele que me seguir jamais andará em trevas. Lembrar das montanhas dos caminhos, porque se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para a montanha, move-te daqui para ali e ela se moverá. Para a gente poder lembrar da necessidade da nossa fé, a necessidade da nossa fidelidade às leis de Deus, para que a gente possa enxergar melhor e possa trabalhar melhor e superar, né? Superar, passar pelas dificuldades e não ficar preso nas dificuldades. Lembrar da necessidade de nós florirmos a nossa caminhada, espalhar flores nas nossas caminhadas, mesmo que nuvens escuras queiram atrapalhar a luz. Não importa. Que a gente possa seguir no caminho reto, no caminho certo, no caminho correto, indo na direção do caminho de Jesus, indo na direção de Jesus, como ele disse para a gente. Ninguém vem ao Pai, senão por meu intermédio. E aí, pensando nisso, lembramos do nosso querido companheiro Martin Luther King, dizendo para a gente, o que me preocupa não é o grito dos maus. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Então, que a gente possa saber agir para não ficar, né, dentro daquela questão de não, isso não vou fazer, e aí acaba não fazendo o que tem que fazer, né? Porque a gente não pode deixar de agir, não pode deixar de trabalhar em favor dos nossos irmãos e humanidade. E aí nós recebemos essa belíssima frase, né, dizendo assim para a gente, o oceano não dispensa a contribuição de uma gota d'água. Poderia ter feito também aquela associação, aquela história do passarinho, deve lembrar, que vai apagar um incêndio, aí ele leva uma gotinha, joga no incêndio, volta, pega outra gotinha, volta, joga no incêndio, aí pega outra gotinha, joga no incêndio. Aí foram perguntar para ele, entre aspas, né? Foram perguntar para ele, por que você está fazendo isso? Você não sabe que não vai conseguir apagar o incêndio? Aí ele responde, pode não apagar o incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, essa é uma visão muito importante para cada uma de nós, tá? Todos nós precisamos estar ligados nisso. O oceano não dispensa a contribuição de uma gota d'água. Então, que nós possamos, mesmo achando que a nossa tarefa é pequena, mesmo achando que o que nós fazemos é muito pouco, que a gente não possa, que a gente possa, né, faça o contrário, que a gente possa não deixar que isso aconteça, né? Não esmorecer, não abaixar a guarda, não diminuir o nosso trabalho. Muito pelo contrário. Ir na direção do trabalho, ir na direção da ajuda, sempre que preciso for, para ajudar os nossos irmãos em humanidade. Porque o lema da doutrina espírita é muito claro.
fora da caridade, não há salvação. E essa salvação, outro dia eu estava vendo um vídeo uma entrevista, melhor dizendo, do Divaldo, em que ele, ao invés de associar a palavra salvação à palavra desenvolvimento, progresso espiritual, que é o que a gente aprende dentro da doutrina espírita, ele dá uma nova versão extremamente clara, extremamente boa para a gente pensar. Ele diz assim, que essa salvação não é a salvação que a gente está custando, que a gente não está salvando de nada, mas ele diz assim, é para a gente poder aprender que essa é a única maneira da gente proceder. Tem que proceder dentro da caridade. Então, chegamos dessa maneira ao fim do nosso trabalho. Queria desejar a todos os nossos irmãos paz em Cristo Jesus, feliz 2021, feliz Natal. Queria dizer a vocês, meus irmãos, trabalhadores, amigos da Casa Espírita Ilha de Paquetá, queria desejar a todos vocês um excelente Natal. Que essas palavras, que essas recomendações que Jesus deixa para cada um de nós, como ele diz de maneira muito clara, no encerramento do Evangelho de Mateus, ele ensina para a gente, ele diz para a gente, estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas ele diz também, um pouquinho antes, nesse mesmo encerramento, ele diz que nós precisamos guardar os seus mandamentos. E quando ele diz guardar os seus mandamentos, ele absolutamente não está falando para nós guardarmos, né? Pegar o mandamento e guardar, botar no bolso. Não. É para a gente guardar o mandamento dentro da gente. Para esse mandamento vibrar dentro da gente e poder se espargir, poder se espalhar por toda a nossa vizinhança, por todos os nossos irmãos de humanidade, dando a cada um de nós sempre aquela consciência tranquila, nosso coração em paz, como Jesus colocou, a paz que ele vem trazer para cada um de nós, com a alegria, com a satisfação do dever bem cumprido. Não importa o tamanho do dever, não importa o tamanho da tarefa. O que importa é a gente fazer o que a gente tem que fazer, que é o trabalho que nos diz respeito. Cada um de nós sabe qual é esse trabalho que diz respeito a si. Que a gente possa, então, aproveitar mais esse tempo de renovação, mais esse tempo de início de novo tempo, de novo ano, né? Não esquentemos a cabeça com pandemia, não esquenta a cabeça com isso. Isso aí são só pedras de tropeço, são pedras no caminho. Vamos superar, tudo passa, tudo vai dar certo. Teremos, se Deus quiser, um excelente ano de 2021, com muita paz e muita luz nas nossas caminhadas. Que Deus abençoe a todos nós. Um beijo no coração de cada um de vocês. Graças a Deus. Bem, como eu falei, foi uma palestra para pensar muito, né? O Eduardo deixou várias mensagens. Foi, assim, 40 minutos bem densos. Ele fala da caridade, ele fala do verdadeiro amor, ele fala do trabalho, da necessidade de trabalharmos. Ele fala que o nosso companheiro da Ilha de Paquetá, que já deu o primeiro passo tirando a primeira casca da tangerina, que a parte mais difícil é tirar a primeira casca da tangerina. Agora eu pergunto, se amanhã ou depois ele sair de Paquetá, quem vai continuar descascando a tangerina? Né? É muito complicado. Eu estou vendo já a Kátia aqui, já estou vendo a Nízia, a Rosângela já está aqui me acompanhando. Aqui a Kátia, a Nízia. E quem mais? A Casimira já está autorizada, né? Subir. Eu primeiro vou passar 2 vídeos primeiro, antes de vocês falarem alguma coisa, ou quem mais queira subir, fique à vontade. Vou passar 2 vídeos. Eu tenho mais vídeos para passar, mas vou passar 2. E o meu critério hoje vai ser pela distância. Então, vou passar o primeiro, o mais longe, que está
a 4 horas de fuso horário do Brasil. Está em Genebra, na Suíça. A sobrinha da Nísia nos mandou um vídeo nos desejando Feliz Natal, e vamos começar pela sobrinha da Nísia, que está em Genebra, Suíça. Nós estamos aqui para desejar um Feliz Natal para todo mundo, com muita paz no coração, muita alegria e um ano novo repleto de felicidades, né, meu anjo, de realizações. Que esse ano que vem, agora, 2021, seja um pouco melhor que esse, porque esse foi complicado e a gente está aqui para superar tudo isso também, mas a gente vai conseguir. Tem um presentinho para todos vocês. Um pouco rock and roll? Vamos lá, então? Feliz Natal. Esse Feliz Natal pra vocês. Tchau! Tchau! Aí, eu também tá aqui. Minutinho, só de manjar um pouquinho do som. O vento tá dando retorno para mim. Nísia, como é que é o nome do sobrinho neto? Davi. Viu que o Davi ele prefere um rock and roll, né? Ele se soltou mais quando a mãe tocou o rock and roll. Bom, agora nós vamos sair de Genebra, que está a 4 horas de distância de fuso, e vamos vir um pouquinho mais para o Brasil. Vamos dar uma paradinha em Portugal. Então, olha o que vem de Portugal para gente. Bom dia, amigos amados. Que coisa boa poder voltar a falar com vocês. Eu aqui em Portugal. E eu quero compartilhar com todos aonde eu estou morando. Nesse lugarzinho aqui frio. Felizmente hoje não está chovendo. Aí eu vim aqui pro lado de fora, tá? Aí eu vou mostrar para você onde é que eu estou morando, com a minha família, meus 2 gatinhos, e aproveitar para os amigos que ainda não me conhecem, desejar um Feliz Natal a todos vocês, que nós tenhamos um ano de muita paz, muita luz, e que nós lembremos sempre que nós precisamos lembrar do nosso aniversariante, nosso amigo, nosso querido e amado Jesus, que é Ele que é a nossa força, a nossa fortaleza, é Ele que nos consola, é Ele que nos dá um ânimo para continuarmos nessa nossa batalha que nós estamos passando por esse ano. E é Ele que nós temos que celebrar, nós temos que ser, como Ele sempre diz, sermos o sal da terra e a luz do mundo, que eu sempre troco. Eu peguei até uma colinha aqui, que eu troco tudo, mas que vocês tenham um ano novo, um Natal, dias de paz, de muita luz, serenidade. E eu estou querendo ver se eu consigo mostrar a casa onde eu estou aqui. Felizmente hoje nós estamos em paz e você pede para ser rapidinha e eu consigo sempre demorar mais um bocadinho, tá? Que todos tenhamos muita saúde, muita paz, luz e esperança no nosso coração. Aí, eu acho que aqui tá com o nome de Sidney, mas eu acho que é Casimira, né? Ah, meu cunhado, ele mora. Só um minutinho só, deixa eu falar uma coisa rápida. Então, nós tivemos em Genebra, de Genebra viemos para Portugal. A Terezinha gravou o vídeo dela com o celular em pé, aí eu fiz aquela montagem da bandeira do Brasil com a bandeira de Portugal. E, Terezinha, viu a importância do celular na horizontal? A gente perde muita informação com o celular em pé, em vídeo. Mas é o seguinte, chegou uma mensagem para mim hoje pela Nísia, que nós temos que trabalhar, não é, Nísia? O trabalho é
fundamental. A espiritualidade está mandando a gente trabalhar. Então, Terezinha, se você quiser fazer uma prece no fechamento de dia de palestra, você fique à vontade. Você pode gravar, não precisa nem entrar ao vivo, grava uma prece de fechamento e na quarta-feira, quando a gente finalizar, o palestrante terminou, eu boto você fazendo a prece de encerramento, depois entra a Kátia, concluindo com os nomes, e a Nízia tocando sempre 2 músicas maravilhosas. Então, não é por causa de distância que nós não vamos trabalhar. Vamos trabalhar mesmo na distância. Você aí em Portugal e nós aqui no Brasil, só preparar a festa. O Ismael está com problema, está entrando, saindo desse problema em Paquetá. Paquetá ele está com problema, mas fique à vontade. Está aparecendo aqui o nome para mim de Sidney Bastos. Deixa eu atualizar aqui Aqui, ó, está aparecendo lá, ó, Sidney Bastos para mim. Fique à vontade, dê seu recado. É o marido. Olha lá. Ah, o maridão. É o guarda-costa. Isso. Opa. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Está comigo, Ricardo, a bola? Sim, está com você, pode falar. Ricardo, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de eu me encontrar com a minha irmã na noite de Natal. Eu vou ser bem rapidinho. Eu tenho o privilégio de ser irmã da tua tecladista e mamãe desse garotinho aqui lindo que vocês acabaram... Espera aí, eu estou meio desajeitada aqui com a câmera. De ver tocar saxofone, né? Eu também tenho o maior orgulho do garoto. Eu quero dizer o seguinte, Ricardo. Um recado que eu recebi da minha filha, lá de Genebra, ontem, ela disse o seguinte: mãe, nós não estamos sozinhos. Você faz o seguinte, pega as nossas fotos e distribui na mesa. Então, Ricardo, eu fiz tudo isso. Eu não sei se dá para ver, mas eu coloquei as minhas irmãs, os meus netos, os meus filhos, meu genro, minha nora. Nós estamos sozinhos, obedecendo aquilo do afastamento, né? Momentâneo, mas nós não estamos sós. Com certeza nós não estamos sós. Então, eu não vou tomar muito tempo de vocês. Um beijo carinhoso para você, para minha irmã, para todos vocês que participaram. E um Natal, gente, com muita luz, com muita paz e, principalmente, muita saúde, tá, Ricardo? Amém. Foi um prazer, tá? Eu acho que o prazer foi nosso e é isso. Nós estamos longe, mas nós estamos perto, né? Nunca tivemos tão perto como estamos agora, né? Isso. Exatamente. É uma pena que o Ismael não está conseguindo segurar a internet dele. Ele está entrando e saindo. Eu vou botar algumas mensagens aqui. Ó. A Regina, que não quer subir, botou aqui, ó, Dindão, né? O Dindão é o Eduardo. Ela sempre chamou o Eduardo de Dindão. O Eduardo, eu tentei falar com ele agora, não consegui. Né? A Luciana aqui. Ó. Não, quer falar? Pode falar. Ricardo, só um minutinho. Pode. Porque eu estou aqui em Teresópolis, que é aquela cidade abençoada que tem o dedo de Deus, não é isso? Então, que esse dedo de Deus possa abençoar todos nós nessa noite, no ano que vem, e aí pela frente mais o que nos restar. Amém. Que assim Obrigada, seja. Ricardo. Eu que agradeço a sua presença. Então, está aqui a Luciana. Lua, você ficou de subir também, Luciana. Você está com um poema lindo que você mandou hoje para todo mundo. Ele replicou na internet. Eu recebi ele da dona Sônia, eu recebi ele do Felipe, eu recebi de diversas pessoas me mandaram o seu poema hoje de manhã. Sobe para falar o poema, por favor. Regina, eu quero você, sim. Eu não sei subir. Você não tentou, Regina. Tenta, tá aqui, ó. Eu não sei subir.
Sabe? Tenta aí, Regina, tenta. Passou, Kátia, passou. O Ismael está com um problema, que pena que o Ismael está com um problema. A Valéria queria subir, cadê você, Valéria? O problema de Paquetá está triste. Vou passar mais um vídeo aqui, deixa eu ver de quem eu vou passar o vídeo agora. Gente, olha só. Então, nós começamos em Genebra, viemos para Portugal, e agora vamos lá para não sei se é norte ou nordeste, acho que é nordeste, mas está bem para o norte. Vamos para Fortaleza, Ceará, o meu irmãozinho Francisco. Olá, amigos e amigas da CEIP, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco, falo de Fortaleza. Estou passando para desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um ano novo de muita esperança, de muita luz, né? Novas oportunidades para todos, e que nós possamos voltar às nossas casas espíritas, nossas reuniões, nossas palestras, nossos estudos, e divulgar o Evangelho de Jesus para todos em todos os lugares, tá bom? Eu queria agradecer mais uma vez pelo ano, por estar participando desse grupo maravilhoso, pelas mensagens que eu recebi, pelas energias boas e positivas. Espero reencontrar vocês em breve, com a graça de Deus. Fiquem em paz, um abraço a todos. Muito obrigado por tudo. Deixa eu aproveitar que o Ismael conseguiu. Ismael, Acabou agora. claro, conseguiu. Ismael, Voltei. fala, Ismael, aproveita. Aproveita que a internet segurou. Fala, Ismael. Ismael, pelo jeito, não está nos ouvindo. É uma pena a internet. Ismael, está me ouvindo, Ismael? Dá sua mensagem aí, Ismael. Claro, se você... caiu de novo, Ismael. Que pena. Francisco, querido, muito obrigado pela participação, né? Muito bacana. Realmente estamos longe, mas e nossos corações estão perto. E é uma pena, realmente, a ilha está com esse problema de internet. Só a Kátia que conseguiu estabilidade ali. E a Selma também teve que vir para a casa da frente, porque a casa dos fundos estava sem. Opa, olha quem está chegando! Olha! Que coisa linda! Oi, Regina! Eu não sabia o que era que eu tinha que fazer. Agora sabe. Como é que você está, Regina? Eu estou ótima, estou bem, muito obrigada. Vê só, eu estava ouvindo a palestra do Eduardo, né? E o Eduardo, essa palestra eu já ouvi uma vez na CEIP, né? E foi engraçado que essa vez a palestra teve um outro eco, né? Ele falou a mesma coisa, né? Mas ele deu muitos recados, como você mesmo falou, né? Muitos recados do que a gente pode fazer, do trabalho que a gente pode fazer. E aí eu queria falar um negócio, eu acho que algumas pessoas não sabem, mas eu fiz muito tempo parte do atendimento fraterno do lar de Frei Luís, da casa Frei Luís. E aí é essa coisa do que a gente pode fazer. Eu acho que a gente tem que, nesse período, a gente tem que se colocar à disposição. Eu acho que quando a gente está pronto para trabalhar, o trabalho aparece e de monte. Então, eu não vou atrás do trabalho, eu estou em casa, estou em São Paulo, e todos os dias, mas eu acho que não teve um dia que eu não tenha feito 1, 2, 3 atendimentos fraternos, dos mesmos moldes que eu fazia lá. Quer dizer, as pessoas estão muito necessitadas, e é muito importante que a gente possa fazer. É um pouquinho que a gente faz, né? É ouvir a pessoa, é orar pela pessoa, as pessoas com uma ansiedade enorme, as pessoas, milhões de pessoas tentando suicídio, pessoas com uma depressão imensa, não é quase todo dia eu tenho isso.
né, que chega a mim porque sabe também que eu trabalhava numa sala dessas. Mas é que é muito importante isso que ele falou, né, que a gente se dispõe a trabalhar e fazer isso, fazer o que Jesus falou, né, pensar como Jesus pensou, não julgar as pessoas por serem fracas, por serem isso, porque cada um sabe a sua dificuldade, e a sua dificuldade nesses tempos, né? Então, hoje, realmente, obrigada, Dindão, a sua palestra hoje, assim, bateu, assim, muito mais forte, realmente, de reflexão. E é muito bom estar aqui com vocês. E Feliz Natal para todo mundo. Deixa eu subir a Luciana, que também chegou aqui. Uma coisa interessante, o Eduardo ele não está online, tá? Ele não está online, eu tentei falar com ele antes da palestra, mas quando ele escolheu o tema, ele falou para mim, Ricardo, eu já dei essa palestra na SEIP, mas ninguém vai lembrar. E você lembrou. Que bom. Com certeza. Que bom que você lembrou. Deixa eu subir aqui a Luciana, que tem um poema lindo para falar. E o Ismael também. Eu tirar o som de Ismael, que o som de Ismael dá retorno. Lu, vai falar o poema? Vai falar o poema. Na verdade, não é um poema, né? Eu escrevi ontem à noite esse texto, pensando na Isabel. A Isabel é a pessoa que fez o hino da SEIP, que eu acho que Ricardo tocou no aniversário. E há 2 dias eu tive uma notícia muito ruim de que a Isabel está na UTI de Covid do Hospital Evangelista na Tijuca. Ela tem 86 anos e a gente não sabe como é que as coisas vão se desenrolar. A princípio, ela teve uma queda muito forte de oxigenação, mas ainda está só com a máscara de oxigênio. E a gente está fazendo uma corrente forte para a Isabel conseguir se recuperar. Então, eu estava pensando ontem na situação delas, porque 6 pessoas ficaram em pânico. Ela tem uma irmã de 98 anos, 2 sobrinhas, a psicóloga dela, entraram um pouco em pânico porque poderiam também estar contaminadas, porque o resultado dela saiu ontem. Então, eu passei a noite conversando com uma pessoa sobre isso e quando fui dormir, fiquei muito tomada por essa situação. E aí, acabei escrevendo esse texto, né, que eu queria ler para vocês, mas que eu fiz pensando nela e que eu tenho uma esperança de que eu vou poder ler para ela quando ela sair da UTI. Aí o texto diz assim, eu mandei para um monte de gente. O texto diz assim, Covid e o Natal. Apesar de estarmos distantes dos nossos amores, apesar dos amigos doentes, apesar da tristeza e do desânimo que às vezes nos visitam, apesar da crise econômica tão divulgada, Jesus estará conosco nesse Natal, em cada lugar, nos mais abastados e nos mais humildes, nos felizes e onde haja dor. Jesus estará contigo. Sinta a presença dele, prepare seu coração para recebê-lo. Abrace forte esse nosso amigo, sempre tão fiel e justo. Que essa vibração de Natal envolva seu ser de uma alegria infinitamente especial como você nunca experimentou. Uma noite de Natal em paz para cada um de nós, uma noite muito atípica, né? Eu vi a foto da irmã da Nízia, dos filhos, da família sobre a mesa, né? E realmente é muito me tomou isso, sabe? É muito emocionante, assim. Eu também estou muito triste porque a prima com quem eu passo os natais está com Covid há mais de 15 dias e ela está passando o Natal também sozinha em casa, porque não tem como estar com ninguém. Então, que a gente tenha a força de passar essa fase difícil, né? Nada é por acaso, deve ter uma justificativa, né? Jesus não é mau, deve ter uma justificativa para tudo isso que está acontecendo. Uma feliz noite de Natal para todos nós, uma noite de paz. Um beijo. Ismael, meu querido Ismael, deixa eu abrir teu som aqui. Fala, Ismael. Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui hoje.
de todos vocês aí, é uma emoção muito grande, ainda mais nessa época de Natal, que nós estamos vivendo. E tudo isso que nós ouvimos da nossa irmã Luciana vem trazer de encontro aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita, que é muito importante nós encontrarmos com o nosso Davi, tudo. Mas uma coisa muito importante que nós aprendemos é o seguinte, que o pensamento é tudo. Que o sentimento, que o nosso pensamento, quando tem um sentimento sobre alguém, ele leva esse sentimento a distâncias incomensuráveis. Então, para o espírito, a distância não existe. Vamos praticar isso agora, né? O conhecimento que o doutrina espírita deu para nós. E esse acontecimento é para mostrar para nós que realmente nós podemos usar outros meios, que não seja o físico, de estar próximo fisicamente, mas de estarmos pelo coração. Então, quando nós lembrarmos de um amigo, né? Quando eu lembro sempre dos meus amigos, das pessoas que vivem para distante, a gente lembrar, fazer uma oração e emitir um pensamento de vibração positiva para todos. E essas pessoas também enviarem para a gente, porque nós somos uma família, somos um grupo, né? Que pensamos da mesma forma, temos os mesmos ideais, os mesmos anseios. Então, nós podemos estar separados, mas de coração, e nós vamos sentir como se estivéssemos juntos mesmo. Porque como as energias circulam e elas têm a direção que nós damos, que o nosso pensamento dá, nós vamos sentir essa alegria de podermos estarmos todos juntos, reunidos espiritualmente. Então, para cada um aqui eu mando as vibrações do meu coração, pedindo a Jesus que abençoe todos vocês. A nossa irmãzinha que está lá no hospital internada, tantos irmãos, né? Mas essa é uma companheira que nós conhecemos, que fez parte do nosso grupo. Ela receba também as vibrações do nosso coração. E a todos vocês, tá? Porque toda vez que a gente ganha um amigo, nosso coração aumenta. É o contrário, né? Em vez de diminuir, ele vai sempre aumentando. E não tem tamanho, não tem medida, né? Vai aumentar sempre. Então, para todos vocês, o meu carinho, tá? Obrigado, Ismael. Obrigado, Ismael. Eu vou tirar teu som aqui. Pronto. Gente, olha só. A Clarice não subiu, estou aguardando a Clarice, mas a Clarice me mandou um vídeo. E quando eu assisti o vídeo dela, eu até brinquei com ela. Clarice, você não está pura, esse texto não é teu. E ela falou, realmente não é meu, eu fui intuída. E ela falou uma coisa muito inteligente. Deixa eu subir ela acabou ficando aqui embaixo. A Clarice falou uma coisa muito inteligente sobre a Covid. Prestem muita atenção no que a Clarice fala. Gente, meus amigos da CEIP, meus grandes companheiros, estou aqui para desejar um Feliz Natal e que sempre pensamos o seguinte, esse desafio que estamos vivendo é para nos construir. Sem desafio não há construção. Pensem nisso. E em vez de também pedirmos, vamos agradecer. Não pedirmos para não pegar Covid, e sim agradecer por não ter pegado. E por quê? Deus sabe sempre da nossa vida. Jesus sabe do que precisamos e do que necessitamos. Não precisamos viver pedindo. Tá? Uma boa noite de Natal. Eu estarei na live, mas fiquei com medo de travar e estou aqui. Muito obrigado e um bom Natal para todos. Viu o que a Clarice falou? Vamos agradecer por não ter pego a Covid e não pedir para não pegar, porque Deus sabe de tudo. Deus sabe das nossas necessidades. Muitas das vezes, a doença é a cura do espírito. A Regina e a Kátia, que estão no atendimento fraterno, as duas, a Kátia assumiu o posto da Regina na CEIP, sabe disso. Muitas vezes a pessoa está doente, mas aquilo ali é a necessidade do corpo espiritual, é aquela doença. Então, vamos agradecer a Deus por não ter pego a Covid e não pedir a Deus para não pegar. Nízia, querida, quer dar uma palavra?
meu amigo? Eu sou mais nos dedos, né? Falamos. Mas olha, eu quero desejar um bom Natal para todos, com muita paz, felicidade, e é aquilo mesmo que ela falou agora, coisa que a gente não pensa, é agradecer, né, por não ter pego mesmo, realmente, o vinho. Mas é isso, então, um bom Natal para todos. Fiquei feliz de ver minha irmã aqui, porque há quanto tempo que eu não a vejo, né? E minha sobrinha, meu sobrinho Neto, e os amigos aí. Rosângela apareceu hoje. Fiquei feliz de ver a Rosângela, apareceu. A Clara passou correndo atrás dele, mas não parou aí. É. Então tá, gente, um bom Natal para todos, uma noite de paz, uma noite tranquila. Tá? Beijo. Bem, eu ainda tenho mais um vídeo. Esse vídeo é muito interessante. Esse vídeo eu vou assistir e não vou comentar. Quem quiser comentar, fique à vontade. Olá, meus amigos da SEIP, inesquecíveis, amados. Hoje eu quero desejar a cada um de vocês um Feliz Natal, um ano novo cheio de coisinhas boas, que 2021 seja melhor, né, para a gente sabe que nós estamos vivendo uma transição planetária aí, né, sabemos essa confusão toda no planeta, é para mudança boa, a gente sabe disso. Eu amo muito vocês, muito, muito, muito mesmo. Feliz Natal mais uma vez. Um dia eu voltarei aí para abraçar cada um. Sintam o meu abraço bem apertado. Desejar um feliz aniversário para a SEIP, que eu não estava aí, né, no dia do aniversário, e que a gente possa praticar a mensagem da manjedoura, que é o perdão, o amor, a humildade que Jesus nos ensinou nesse Natal e sempre. Beijo, abraço para todo mundo, bem apertado. É isso. A Lourdes está passando por... Eu disse que não ia comentar, mas ela está passando por um momento difícil, né? Ela está com câncer, ela está fazendo quimioterapia, né, Kátia? E ela teve que aguardar, ela estava no processo final de uma sessão de radioterapia desse tratamento, aí ela gravou para mim já em cima da hora, e ela passou por uma cirurgia muito difícil também, ela saiu de Paquetá, foi para Minas, e está levando a vida dela, né? E estava esperando, mas ninguém subiu. Deixa eu ver se alguém deixou algum recado aqui para mim. Tem algum recado que alguém querendo subir não está conseguindo? Não. Tem bastante recado, mas ninguém querendo subir. Então, eu acho que nós vamos encerrar, né? Vamos encerrar por aqui. Kátia, então é a tua vez de você deixar uma mensagem antes de nós fazermos a prece final. Fique à vontade. Tá ótimo. Boa noite a todos, né? Eu só tenho a agradecer a SEIP, que apesar da pandemia, né, a gente está se encontrando toda semana nos estudos, nas palestras, que sempre é importante. E essa noite eu desejo a todos, né, esse finalzinho de ano que nos resta esses dias de 2020, que possamos tirar para fazer uma reflexão da nossa vida, né, agradecer, ficar sozinho, já que estamos em família, né, com poucos, né, o Ricardo deve estar com o filho, com a Rosângela, Regina com a filha, enfim, eu e minha mãe, Ismael com a Clara, né, a gente não pode estar todo mundo junto, e outros lares também, né, e que possamos tirar para fazer realmente uma reflexão, fazer um balanço, e estar com Jesus, né, a Luzinha também, o que ela falou é bem correto, se conectar com Jesus, porque eu tenho certeza que ele vai visitar cada lar, vai visitar cada pessoa, cada família, não vai desamparar os doentes.
né? Vamos ficar em oração, pedir aos doentes, pelos doentes que estão no hospital, pelos que faleceram também, que sejam amparados na espiritualidade. Eu acho que o momento é esse, é para voltar para dentro de nós, fazer uma reflexão e agradecer. Agradecer por estarmos vivos, por estarmos com saúde. O restante a gente corre atrás, porque a vida é batalha, a vida é luta diária, e ter saúde, ter um emprego, ter uma esperança é muito bom. Eu só desejo a vocês todos Feliz Natal, um próspero ano, a gente vai se encontrar antes disso, né? E que vocês tenham paz nessa noite, felicidade, e que Jesus possa abençoar cada lar, possa abençoar cada família, trazendo bênção, tranquilidade, prosperidade, né? E é isso, ser feliz e continuarmos as nossas lives no próximo ano com os nossos estudos, que é muito bom, porque apesar da distância, estamos sempre juntos. Tá bom? Obrigada por tudo. Nós que agradecemos, Kátia. Lu, cadê o João? Cadê o João? João está jantando, a gente está passando um momento meio complicado, que um dos cachorros adoeceu, e a gente está revezando aí com um negócio de medicação. Tá, então, manda um beijo para o João, diz que eu mandei um beijo especial para ele, e eu estou aguardando meia dúzia de músicas, tá? Tá bom. Fala para ele. Meia dúzia de música para ver se vem pelo menos umas 3. Então, vamos encerrar. Amor, quer falar alguma coisa? Só falar que o microfone está aqui. Beijo para todos, um Feliz Natal, saudades enormes. Alguém quer fazer a prece? É só levantar a mão. Alguém quer fazer a prece? Lu quer fazer a prece? O Ismael levantou a mão. Deixa eu abrir o som do Ismael, que o som do Ismael dá retorno aqui para mim. Está dando retorno aí? Não, agora está melhor. Não, agora está melhor. Tá dando retorno. Eu tirei o fone. Não, está dando retorno. Pode ter um fone. Fique à vontade. Está melhor agora? Fique à vontade. Está melhor o som? Clara. Não, peraí. Clara. Não, peraí. Clara. Oi. Boa noite para todo mundo. A Nisa está perguntando por você. Eu estava fritando pastel. Ela está fritando pastel. O Ismael que faz o pastel todo ano, mas esse ano ele não podia ficar no fogo, né? Ele não pode estar no calor da cozinha. Ele falou que passou por um momento difícil também, né? Ele falou que passou por um momento também, graças a Deus, né? Ainda está, né? Aí não pode estar no calor do bem, fogo, graças né? a Deus. Não posso ficar no fogo. Finaliza pra gente. Tem que evitar. Porque o calor de lá, finaliza pra gente. Não pode. Tá bom. Então vamos fazer a nossa prece, né? De agradecimento. Você vai fazer? Eu vou fazer. Jesus, Mestre Senhor, nesta noite em que a cristandade festeja o seu nascimento, estamos aqui reunidos, Senhor, com o objetivo de levar a Ti o nosso sentimento, o nosso coração, o melhor sentimento que temos, de gratidão por tudo que temos recebido do Teu amor imenso por nós. O Teu Evangelho que tem nos orientado a vida, que tem nos mostrado o caminho que devemos seguir, com o conhecimento que temos da doutrina espírita, Senhor, que vem nos mostrar como o nosso guia e modelo. Que nós possamos abrir os nossos corações para o ensinamento do Teu Evangelho e procurarmos praticar, Senhor, cada palavra, cada letra deste livro sagrado, para desenvolver em nós os potenciais que o Pai Celestial colocou no coração de cada um de nós. Que a Tua paz, que o Teu amor também envolva o coração de todos os nossos irmãos que passam por dificuldade nesta vida, Senhor. Aqueles que se encontram enfermos nos hospitais, aqueles que estão nas ruas. Há tanto sofrimento ainda no nosso mundo. Que o Teu coração amigo possa envolver todos esses nossos irmãos. Obrigado por tudo que temos recebido, pela nossa casa espírita, enfim, Senhor, por tudo que tem chegado até nós. Muita gratidão temos, Senhor, por tudo isso.
E te pedimos que continue conosco, de força e coragem, para continuar na nossa luta. Força, coragem, porque é disso que precisamos, Senhor. Porque sabemos que as experiências, as vicissitudes da vida, as dificuldades muitas vezes que aparecem, são lições importantes para nós. E o que nós precisamos é de força, coragem e fé para continuarmos na nossa luta. Fique em nosso coração, Senhor. Que a tua paz nos abençoe agora. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu voltar aqui. Então, gente, vamos finalizar aqui, tá? Tchau, boa noite para todos. Boa noite também para todos. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.